Muitas pessoas que são da área criminal e do direito são apaixonadas por julgamentos. Elas veem julgamentos o tempo todo, elas estudam, elas conversam sobre, acabam o tempo todo vidradas nesse tipo de assunto. O julgamento é o lugar onde tudo pode acontecer e, ao mesmo tempo, pode virar a mesa de uma hora para outra. E não, esse título não é clickbait. Hoje a gente vai falar sobre quando os espíritos ajudaram ou pioraram os julgamentos. Enquanto eu procurava casos para colocar aqui no YouTube, eu esbarrei com o caso Maurício, que era um menino de 15 anos que foi morto pelo amigo José Divino, de 18, enquanto eles estavam com uma arma em mãos e a arma acabou disparando. O revólver usado era do pai de José. Acontece que durante o julgamento do José, ele foi julgado como homicídio doloso, ou seja, é um tipo de crime quando há a intenção de matar. A reviravolta aconteceu quando o juiz Orimar de Bastos decidiu aceitar a carta psicografada do Maurício durante o julgamento. Ou seja, a carta ia ser inserida no processo formalmente. E essa carta era psicografada por nada mais, nada menos que Chico Xavier. Então, ela era uma carta com um nome bastante importante anexada a ela. Nos documentos, a vítima falava que o amigo não teve a intenção de matá-lo e que tudo não passou de um acidente. Com essa carta e baseado em outras provas, em outros estudos no processo, o José Divino foi absolvido. Isso mesmo, ele foi absolvido. De acordo com o juiz, quando ele começou a estudar o caso, ele leu as cartas e percebeu bastante semelhança com os estudos da perícia criminal. E eram detalhes muito importantes do caso que a perícia não poderia e não teria como divulgar essas informações e partilhar com ninguém. Então, como que o Chico Xavier conseguiria saber de detalhes tão precisos? Então, essa semelhança fez com que ele percebesse que era uma confirmação de que o que a perícia estava descobrindo era realmente a verdade. Então, por isso, ele resolveu sim aceitar formalmente as cartas, anexar no processo e o réu foi absolvido. Foi nesse momento que eu pensei, será que existem mais casos assim? E aí eu encontrei o caso do Juarez Guide da Veiga. Nesse caso, uma carta psicografada foi usada durante um processo de homicídio, e esse julgamento foi realizado lá em Uberaba, Minas Gerais, por volta de março de 2014. Para absolver o réu, a defesa usou trechos dessa carta, que foi escrita pelo Joãozinho Bicheiro, como era informalmente conhecido, o João Eurípides Rosa. Durante essa correspondência, a vítima disse que ela tinha dado motivo pelo que aconteceu e que ela estava sendo bastante agressiva durante aquela ação, simplesmente porque ela estava com ciúmes da ex-mulher que estava se relacionando com o Juarez. Ele acreditou que por isso ocasionou aquilo tudo. O crime aconteceu há mais de 28 anos, mas naquela época foi há mais de 22. E a mulher que fazia parte desse triângulo amoroso também se beneficiou com isso. Então, o Ministério Público disse que inseriu essa carta exatamente porque estava acusando essa ex-mulher a ter planejado essa morte para ficar com a herança do ex-marido. Mas durante a carta psicografada do João, ele diz que ela tem muita vida pela frente e que ela ainda tem muito que cuidar dos filhos dele e que ele não acredita nada disso não, que ela tinha tramado para matá-lo. E que sim, ele era o culpado. Em um trecho ele disse que estava com ciúme e à mercê do próprio despreparo espiritual. Só um fun fact aí que Uberaba é conhecida como a terra do Chico Xavier, né? E essas mensagens mencionadas no processo somam 17 páginas e foram psicografadas pelo Carlos Bacelli um ano depois da morte do João. Diferente da carta do Juarez, que foi absolvido graças ao morto, vamos dizer assim, eu encontrei também uma outra carta psicografada que ajudou a reabrir um caso arquivado e dar um pouco de paz para a família que estava esperando um fim de uma história que infelizmente não parecia ter. Uma carta psicografada acabou ajudando a Polícia Civil a reabrir um caso arquivado sobre a morte de um homem lá em Maranguape, no Ceará. Galdino Alves Bezerra Neto tinha 47 anos quando desapareceu. De acordo com a mãe dele, quando ele saía com os amigos e até com os parentes para fazer algum bico ou mesmo para se divertir, ele costumava ficar alguns dias fora de casa. Mas teve um dia que ele foi e não voltou mais. E foi lá no fim de 2011 que ela percebeu que ele não voltaria e logo no início de 2012 ela foi até a delegacia e prestou uma queixa para que abrissem as investigações para saber onde estava o filho dela. O corpo dele foi encontrado numa lagoa, na mesma região ali em que ela morava, e o DNA confirmou
confirmou que o corpo era dele. De acordo com a dona Maria, foi o avô dele que deu as coordenadas dos restos mortais que foram encontrados na lagoa. O único problema é que o avô dele já tinha morrido. Então foi através de uma carta psicografada que ele contou mais ou menos onde estava e a polícia foi lá e encontrou o corpo. Isso em 2014. Só que ela só contou que eles conseguiram encontrar a ossada graças às cartas psicografadas em 2016. E a dona Maria acredita que com a ajuda do médium que fez essa carta psicografada, ela vai conseguir encontrar quem foi o culpado dessa maldade contra o filho dela. E graças a essa carta, o caso foi reaberto. E ainda teve uma vez que a própria acusada levou uma carta psicografada para tentar ser absolvida. E esse é o caso mais controverso que a gente tem. Essa carta foi usada em um processo lá na região de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre, e gerou uma enorme polêmica. Essa mulher, ela namorava um tabelião, um Herci da Silva, e ele foi morto pelo Leonardo Rocha, que acabou dizendo durante as investigações que quem tinha mandado matar foi a Yara, a namorada do tabelião. De acordo com o Leonardo, a Yara tinha contratado ele para dar um susto no Herci, um susto esse que foi na realidade 3 tiros na cabeça lá em 2003. O Leonardo Almeida e a Yara foram acusados de a Yara como mandante do crime e o Leonardo como o executor do crime. Depois dele dar 4 depoimentos falando que a Yara tinha mandado ele matar o Herci, ou pelo menos dar um susto nele, no último depoimento lá no julgamento, quando era a cartada final, ele disse que não, ele não tinha matado e que não, a Yara não tinha mandado nada. Só que ele foi condenado do mesmo jeito a 15 anos de prisão. Isso em 2005. Já em 2006, a Yara teve o julgamento dela e, como cartada final, ela acabou levando a carta psicografada do Herci. Só que nessa carta, ele não dizia muito que ela era inocente ou culpada. Dizia que orava por ela todos os dias e que esperava que tudo se resolvesse bem e a verdade aparecesse. No fim das contas, a Yara foi absolvida pelo júri por 5-2, mas a promotora do caso disse que a carta não teve nada a ver com isso, mas ela foi oficialmente anexada ao processo e essa inclusão desses documentos e acabou virando uma grande discussão aí no meio jurídico gaúcho. Eu não sei vocês, mas eu achei isso muita loucura, né? Você conseguir anexar uma coisa que é religiosa e ao mesmo tempo as pessoas tratam realmente como uma parte física do processo, uma parte real e oficial. E muitas pessoas não acreditam que espíritos existem, muitas pessoas acreditam que a gente morre e acabou, e muitas pessoas acreditam que não, que a gente tem uma vida inteira pela frente após a morte. Então, e aí, me diz o que você acha, o que você acredita que realmente aconteceu em cada um desses casos. Se inscreva no canal, ative o sininho, me dê aí alguma dica de quais casos vocês querem que eu traga aqui pro canal e se vocês gostaram desse vídeo também, porque isso também é muito importante. Não se esqueça também de ouvir o podcast Cena do Crime, em que em cada episódio a gente fala sobre um assassinato diferente. Então corre lá, bota no Spotify ou em qualquer agregador mais próximo de você. É isso, um beijo e fim da investigação! Se você curtiu esse vídeo, se inscreve no canal e passa para a próxima investigação.